Eu me chamo Érica, sou um pontinho de luz aqui de Manaus. Há 3 anos eu comecei a enfrentar problemas com crises de ansiedade. Eu tenho um filho de 6 anos. O meu filho ele sempre foi luz na minha vida, né? E eu nunca entendi, assim, eu sempre questionei. Eu sempre não entendi como é que uma pessoa que tinha filho, ela conseguia cometer um suicídio, né? Ela conseguia desistir da vida, porque um filho, ele é a luz, ele é a motivação, ele é o porquê em muitos momentos da nossa vida, né? Ele é a força, ele é assim, a gente olha e sabe que não dá pra gente fraquejar, que tem alguém que precisa, né? Que a gente seja forte. E o meu filho, ele sempre foi isso na minha vida também. Mas em abril desse ano, é como se eu pudesse ter entendido por alguns dias o que é essa dor. Você olhar para o seu filho e ainda assim você não ter forças para continuar. Eu me emociono ainda quando eu falo disso. Hoje, com um pouco mais de entendimento, eu me emociono sabendo que a minha mente, o meu cérebro, ele vive cada vez que eu lembro. Isso foi uma das coisas que eu aprendi no curso da Flávia. Eu conheci a Flávia no dia 25 de abril. Foi um dia que eu passava por uma crise muito difícil emocionalmente. Eu vivia um relacionamento conturbado. Eu vivia tentando me libertar de uma situação da qual eu não conseguia. E eu vivia também escondendo muitas situações que eu vivia. Eu nunca quis demonstrar para os outros as dificuldades que eu passava. Até porque eu sempre tive uma imagem de forte, da mulher que ora, né? Então as pessoas normalmente me procuravam para pedir ajuda. Não era eu que precisava procurar alguém para pedir ajuda, e se eu precisasse, normalmente eu não fazia isso, né? Eu tentava sempre me guardar, sempre me preservar. E no dia 25 de abril foi um dia que eu compartilhei diante de um problema que eu estava vivendo. Eu estava vivendo um problema com uma relação, uma pessoa, e com essa mesma pessoa eu tentei revelar, né? Eu tentei pedir ajuda, eu tentei conversar, explicar que eu achava que estava grande demais para mim aquele problema e que eu precisava de ajuda de um profissional. Eu tinha reconhecido que eu precisava de ajuda e eu queria a ajuda daquela pessoa. E infelizmente naquele momento, hoje eu consigo enxergar que essa pessoa também é uma pessoa que precisa de ajuda, né? E naquele momento aquela pessoa não conseguiu me estender a mão, né? E aquilo para mim foi gigantesco, porque eu analisava assim, poxa, às vezes você vê uma pessoa de fora, um amigo passando, né? Por um problema, às vezes uma depressão, e você se mobiliza e de repente tem alguém do teu lado ali pedindo ajuda e você acha que é bobagem, acha que é frescura. São vários termos, né, que se usam para julgar o sentimento de alguém. Então isso é como se eu estivesse assim, na beira de um escorregador pedindo para alguém segurar na minha mão para eu não escorregar e alguém tivesse me empurrado, né? E eu escorreguei mais rapidamente. Então eu fui profundo mesmo. Nesse dia eu tive, eu acho que uma das piores crises que eu tive, de nervosismo, de choro, de desespero. E nesse dia eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa porque não tá mais cabendo, né? Dentro de mim, não tá... Eu não tô conseguindo, não tô conseguindo nem orando, eu não tô conseguindo nem falando, eu não sei mais o que fazer. E no auge do meu desespero, eu entrei no meu celular pela internet e eu pesquisei formas de como sair de uma crise de ansiedade, que era o que eu estava vivendo naquele momento. Então, um pouco de racionalidade que eu tinha ali, eu tentava digitar como sair de uma crise de ansiedade, como me acalmar, para eu tentar fazer algo físico que pudesse mudar algo emocional. E eu nunca tinha feito essa pesquisa. E quando eu fiz, isso era um domingo, dia 25 de abril, final da tarde. Quando eu pesquisei, uma das coisas que eu pesquisei foi um título assim: Como acalmar o seu coração. Coincidentemente, né? Não coincidentemente, eu acredito que a coincidência não existe. Não coincidentemente, fui direcionada para o Instagram da Flávia Pessan. E na segunda-feira, depois desse domingo, a Flávia estava começando um curso que se chamava Como Acalme Seu Coração. Esse era o nome do curso.
E eu havia perguntado, né, na pesquisa como acalmar o coração, entre outras perguntas que eu tinha feito. E eu nunca tinha feito um curso pelo Instagram, desses que oferecem, às vezes, os cursos gratuitos, né? Às vezes até já tinha feito inscrições, mas nunca tinha participado. E naquele eu fiz e eu olhei aquilo dali como um fio de esperança, sabe? Como uma mãozinha assim estendida no momento que você tá afundando mesmo. E eu falei, esse curso eu vou fazer e esse eu vou tentar e vai ser agora, né? Vou ver o que vai acontecer. Eu não dormi de domingo para segunda. Nessa época eu estava passando por um momento muito, muito, muito difícil. Na segunda-feira, quando eu fiz a primeira aula, eu senti algo muito especial. E eu fiz a primeira, fiz a segunda e eu contava as horas para a aula começar, né? E quando foi um dia da semana que não teve, que foi no sábado, eu fiquei assim sem saber o que fazer. Nossa, eu vou ter que esperar, né? Um dia todo, que é como se fosse uma folga, né? Daquele curso. E eu não queria folga, eu queria mais, eu queria entender, eu queria descobrir, eu vi que existia uma saída, existia um caminho e existiam métodos para que, de forma neurológica, de forma física, existiam formas para me ajudar a me tirar daquela situação. E aí eu tive muita vontade de continuar. Na época eu não tinha renda, eu não tinha auxílio, eu estava vivendo uma situação muito complicada. Embora eu estivesse na minha casa, assim, eu não tinha auxílio, quem me estendesse a mão. E uma das coisas que eu aprendi no curso foi aprendi a pedir ajuda, né? Aceitar e a pedir ajuda. Isso aconteceu. Uma das pessoas da minha família, eu compartilhei a dificuldade que eu estava sentindo e ela viu, assim, enxergou completamente o nível que eu estava, exatamente porque eu não era uma pessoa de me mostrar frágil e ela me viu muito frágil. E foi quem me ajudou, quem me incentivou, quem me estendeu a mão. No feed da Flávia tem um print, né, de uma mensagem que eu mandei logo quando eu entrei no curso, explicando como foi a minha entrada, né? Uma pessoa me ajudou, uma pessoa passou o cartão, ia passar lá pra mim e talvez eu conseguisse pagar, talvez não, mas eu acreditava que aquilo ia mudar a minha vida e mudou realmente. E foi assim, um dia após o outro, eu fui fazendo cada atividade. Acabou o curso que era gratuito, eu fiz inscrição no curso pago e foi um investimento assim que eu nunca vou me arrepender na minha vida, né? Sem dúvidas foi o melhor. Eu acho que o que eu gastei com calmante, com remédios, com outras formas de tentar me acalmar, não tem nem comparação com o valor que eu paguei nesse investimento para adquirir esse conhecimento misturado com o relacionamento que a gente criou. Eu ainda estou fazendo o curso e ao passo que eu tenho pressa de terminar, eu tenho pena de terminar porque é um apego, assim, sabe? A cada informação que a gente vai descobrindo. Eu tenho um caderninho, que é o meu caderninho, que é desde o começo do curso. E nesse caderno eu consigo enxergar tanta vitória, sabe? Tanta mudança. E eu aprendi a trabalhar a minha positividade, os meus pensamentos, né? E eu cheguei em um determinado momento da minha vida onde eu não reconhecia mais o meu valor, né? Onde eu tinha praticamente sumido. O que era eu já não era mais, né? Eu tinha praticamente me anulado para caber no mundo de alguém e no momento que eu precisei me resgatar, eu estava realmente sozinha, porque eu havia largado a minha vida para viver a vida de outra pessoa, mais ou menos isso. Mas hoje é como se eu enxergasse vários caminhos, sabe? Várias soluções. Tem momentos que são realmente um caos na nossa mente e a diferença que a Flávia fez na minha vida, o curso que a Flávia fez na minha vida, é tentar outras formas, né? É lembrar como que eu posso sair desse pensamento, como que eu posso sair dessa situação, como que eu posso achar uma saída, né? Uma das coisas que mais mudou em mim nos últimos meses é que, assim, eu percebo que eu nunca deixei de acreditar em Deus, eu nunca deixei de ter fé em Deus, muito pelo contrário. Eu falo dele o tempo todo, eu coloco ele em todas as situações. Eu percebo que a grande verdade é que eu deixei de ter fé em mim, né? E nesses meses eu pude acreditar em mim novamente. Eu pude acreditar que eu sou digna das minhas conquistas. Eu pude acreditar que eu sou merecedora. Eu pude acreditar que eu sou capaz. E o medo tá aí batendo na porta o tempo todo. E com a Flávia eu aprendi que o medo ele é só um aviso
E se eu deixar que ele fique, né? Ele vai querer fazer morada, ele vai ficar gigantesco dentro de mim. Então o medo vai estar sempre aí, ele tá aí para nos avisar. Quando o medo insistir em ficar, eu chamo a minha amiga Coragem, digo, ó, Coragem, vem cá. Já conversei pro medo ir embora aí, ele tá insistindo, então vai lá, porque se você não estiver comigo também, eu não consigo mandar ele embora, né? O intuito desse vídeo, né, é compartilhar o meu testemunho, encorajar outras pessoas, né, de acreditarem, de tentarem, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Eu sei que tem muita gente que faz um trabalho muito bacana, hoje em dia a gente consegue ter acesso na internet de muitas informações, mas eu não sei se é todo mundo que tem essa missão. E eu posso afirmar que na Flávia eu encontrei esse sentimento de missão, de ajudar o próximo. E foi em 2021 que eu passei por um momento muito difícil. Eu acho que de todas as crises que eu tive, em abril foi o meu pior estado. E foi também quando eu consegui me enxergar e entendi que eu precisava de uma ajuda profissional. Eu estava falando com a Flávia esses dias, ela mandou uma mensagem e eu disse, oi Flávia, é a Érica, o seu pontinho de luz daqui de Manaus, né? Porque é assim como eu me enxergo, é assim que ela me chama e é assim que eu me sinto. Um pontinho de luz. E cada dia mais eu tenho lembrado, eu tenho compartilhado, eu tenho aceitado ajuda e eu tenho ouvido coisas maravilhosas de pessoas que me lembram, que me resgatam, que são a minha rede de apoio e que estão comigo. Se você está passando por uma situação de fragilidade, se nesse momento o seu medo, a sua dor parece ser maior do que você, eu quero te encorajar a fazer essa tentativa. Eu quero te dizer que todos nós somos capazes, sim. No meu caso, na minha vida, Deus ele está acima de tudo e eu acredito que Deus ele capacita pessoas para nos ajudar. Eu acredito que Deus capacita o médico com conhecimento para nos tratar, para nos passar uma medicação. Eu acredito que Deus nos capacita amigos para nos auxiliar, para nos dar alegria. Eu acredito que Deus capacita pessoas para nos abrir caminhos, né? E a Flávia, para mim, é uma dessas pessoas. Então, assim, a missão da Flávia, o curso que ela oferece, ele é um mix, assim, de informações. É como se uma pessoa cheia de missão no coração, de ajudar o próximo, pudesse te estender a mão, pudesse falar coisas que vão te ajudar, pudesse mostrar caminhos que você vai caminhar com as suas próprias pernas, mas que te explicasse como andar por esse caminho, sabe? É mais ou menos isso. Eu tenho uma vontade e eu tenho um dos sonhos, né? Um dos 9 sonhos é poder conhecer a Flávia pessoalmente. Eu creio que isso ainda vai acontecer, não muito distante, mas eu creio que isso ainda vai acontecer. E assim, uma das coisas que eu voltei a fazer depois que eu comecei a fazer o curso foi voltar a escrever. Eu sempre gostei muito de escrever e já fazia uns 4 ou 5 anos que eu não escrevia mais. E tudo que eu escrevi desde a minha adolescência estava perdido, não sei por onde anda. São papéis que se perderam, né? Para mim é uma missão estar fazendo esse vídeo. Mas quando eu conversei com a Flávia, ela me disse, lembra que você vai poder estar ajudando outras pessoas. E não tem nada melhor no mundo do que ajudar, não. A gente, quando é ajudada, recebe ajuda, né? Eu particularmente fico assim, poxa, eu não queria dar trabalho, não queria isso, não queria aquilo, não queria incomodar. Mas quando a gente ajuda, a gente se sente numa paz, né? A gente sempre quer estar nesse lugar, no lugar de ajudar. Existem vários perfis, existe o perfil da pessoa que toma posse do problema ou da doença e acha que vai viver aquela vida para sempre. Existem as pessoas, por exemplo, como eu, que passam por um problema e não querem admitir que estão passando, não querem se enxergar, não, eu não tenho isso, eu não vou dizer que eu estou com esse problema, eu não vou dizer que eu estou com essa doença e quer ficar ali tentando colocar para fora de uma outra maneira. O que eu tenho hoje é a minha experiência para compartilhar. Então, se de alguma forma você tiver dúvidas dessa tentativa, você tiver dúvidas desse investimento, baseado no meu testemunho, eu posso te dizer, é uma porta que está se abrindo para você e você pode passar por ela para transformar a sua vida, para escrever uma nova história, para aprender coisas fantásticas, sabe? Experiências reais
conhecimentos científicos e experiências assim magnéticas, né, de coisas que você pode atrair para sua vida. Se eu for parar para sentar, para contar o que aconteceu na minha vida depois da faxina mental, quando coisas que eu escrevi num dia, gente, aconteceram no outro dia, sabe? Um cartão de crédito que eu pedi e na mesma semana eu tive, com nome com restrição, um emprego que eu pedi, que passaram pela minha porta me dizendo que tinha uma oportunidade para mim. Coisas assim que vocês não têm noção. Em tudo que eu me achava incapaz, eu já me via assim, né, incapaz. E eu expressei, eu coloquei que a gente faz atividades, ela coloca a gente para fazer as atividades, né, no caderninho. E aquilo que eu me expressava, que eu repreendia, que eu rejeitava, eu colocava para fora. E eu colocava também os sonhos, né, de acordo com cada atividade que ela mandava. E essas coisas assim foram fantásticas, né? A oportunidade que eu tenho, eu sempre compartilho. A forma que aconteceu, o dia que aconteceu, eu vou contando assim como algo. Então a Flávia é isso. A Flávia é um conhecimento, é uma chance, é uma mão estendida. É alguém que vai dizer assim, ó, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, né? É alguém que vai te ajudar a mergulhar um pouquinho no passado, a resolver algumas situações, a devolver alguns pesos que não são seus. Vem pro Acalme Seu Coração, vem pro Faxina Mental, vem pra tudo que essa mulher inventar aí, porque é só coisa boa, só vai fazer bem pra você, tá bom? Um abraço. Mais uma vez, eu sou Érica de Manaus, eu espero ter ajudado qualquer pessoa que esteja precisando de uma força para aceitar essa mulher na sua vida. Aceite, porque assim, depois de Deus, ela foi uma ferramenta de Deus na minha vida, né? Me mostrou um caminho assim fantástico entre a mente, a ciência, entre a fé, entre o caminho. Eu passei a ter mais fé em mim, né? A fé em Deus eu nunca perdi. Ele é soberano na minha vida. Hoje eu me permito que Ele faça a morada no meu coração, mas para isso eu tive que me esvaziar de muita coisa, né? Então, é isso. Um beijo, um abraço e que vocês possam também, logo, logo, contar esse testemunho, tá bom?